acompanham nesta noite do dia 19 de janeiro, para nós conversar sobre o Sínodo. Olha, está aqui atrás de mim o banner com o lema, o tema, o Sínodo dos Bispos, onde vamos dialogar hoje nesse tema tão nobre, tão importante. Dá vontade da gente ter uma assembleia presencial para discutir esse tema. Por quê? O próprio tema já diz: sínodo e sinodalidade. O que significa tudo isto? O que nos traz a verificar tudo isto? Nesta noite, temos um convidado muito especial, um padre muito experiente, que é o padre Zdzislav, padre ZDZ, mais conhecido. Boa noite, padre ZDZ, bem-vindo à nossa live. Boa noite, padre Valdecir. Boa noite a todos que nos acompanham, que participam nesse encontro. Sínodo e sinoidade. Que Deus abençoe-nos todos para que possamos, por meio desse, entrar um pouquinho nesse espírito e tentar, de alguma forma, aprofundar esse tema, que é tão importante e vital para a nossa igreja. Isso. Eu falava, para dizer, esse tema, como fala sinodalidade, é um tema que se refere ao caminhar juntos, caminhar juntos. Por isso, se a gente não fosse a pandemia, estaríamos juntos para discutir, pensar a igreja, projetar, fazer avaliações, mas nesse tempo de pandemia, fazemos o que é possível, o que está ao nosso alcance, né? Para dizer, vamos fazer a oração ao Espírito Santo, esta oração que é feita em todos os encontros preparatórios do sínodo, antes de escrever o documento preparatório, antes de escrever ou de qualquer reunião, o Papa, os cardeais sempre rezaram, né? Então eu vou projetar aqui, se o senhor puder rezar para nós, quem está nos acompanhando pode rezar também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Espírito Santo, eis-nos aqui diante de vós, reunidos em vosso nome. Nosso defensor, vinde, ficai conosco, tomai posse do nosso coração. Mostrai-nos o destino, caminhai conosco, conservando-nos em comunhão. Ai de nós, pecadores, se cairmos na confusão, não o permitais. Iluminai a nossa ignorância, libertai-nos da parcialidade. Senhor, que dais a vida em vós, a unidade convosco, a verdade e a justiça. Em marcha até a vida sem ocaso, nós vos suplicamos. Vós que soprais onde e dando a possibilidade de passar com Jesus ao Pai. Nós vos adoramos agora e sempre. Amém. Amém. Obrigado, Padre ZDZ, pela espiritualidade, rezar esta oração tão bela, profunda, a oração considerada de Santo Isidoro. Nós convidamos o Padre José Vitor, mas a tecnologia não permitiu que ele estivesse aqui conosco, mas mesmo assim faremos esse momento de reflexão, de formação, para as equipes paroquiais da nossa querida Diocese de Guarapuava, e vamos refletir muito. Ali no chat, através do YouTube, Facebook da Diocese de Guarapuava, você pode ir participando, colocando as perguntas, as questões, as dúvidas, também como foi feito ontem com o seminarista Mateus e o José Lima, do Conselho de Leigos. Eu vi muitas perguntas, nós acompanhamos a live, que eles fizeram. Muitas dúvidas vão aparecendo. Então, você que está reunido na tua paróquia ou até mesmo dentro do teu lar, podem aparecer dúvidas, nós vamos respondendo na medida do possível, Padre ZDZ. O que nós não puder, a gente anota
e vamos te responder pessoalmente, através da tua paróquia, mas que não podemos ficar em dúvidas. Esta é a grande importância. O objetivo desta nossa conversa, desta live, é fomentar, refletir e criar mentalidade. Olha o objetivo aqui. Vou repetir. Fomentar, refletir e criar mentalidade. Do quê? De que a sinodalidade é uma caminhada, um novo jeito de ser igreja. A sinodalidade é um convite, é um novo modo de ser igreja. Na verdade, é recuperar a essência da igreja, uma vez que Cristo a quis igreja sinodal, pois está fundamentado no Evangelho. Então, aqui está o objetivo do qual nós a sinodalidade, refletir, mas acima de tudo, e aqui nós queremos deixar esta mensagem inicial, criar mentalidade. Quando nós temos mentalidade de algo, nós trazemos daqui, descemos ao coração e parte para a ação. O sínodo deve entrar através da razão, então criar a mentalidade, vir para o amor, que é o coração, e se torna ação. Então, nesta noite, nesta uma hora que estaremos juntos, nós queremos fomentar isso, refletir isto e criar aí nas equipes paroquiais esta mentalidade do ser igreja. É de suma importância. A mentalidade é a síntese de um processo. Nós fazemos muitas coisas na igreja, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. Graças a Deus fazemos muitas coisas, mas muitas vezes não criamos mentalidade e não a fazemos acontecer na nossa própria vida. E por isso que as coisas se terminam muito fácil. Se torna uma igreja do fazer, uma comunidade do fazer, atividade sobre atividade, mas não cria mudança de vida. O sínodo, ele traz esta reflexão. Criar mentalidade do ser igreja. Então, esse é o primeiro passo do qual nós precisamos compreender o que é uma sinodalidade. Nós, primeiro, que somos parte de uma equipe paroquial, de uma equipe diocesana, caso aqui o Padre ZDZ, eu participo da equipe diocesana, criar essa mentalidade, a equipe paroquial criar, e aí a gente caminha junto. Padre ZDZ, o senhor tem uma larga experiência, né, como sacerdote. O senhor é fideidom polonês, foi e é professor de teologia, de história da igreja, sempre foi envolvido aqui na nossa diocese, junto com os bispos, com os conselhos. É possível falar de uma espiritualidade sinodal? E como viver esta espiritualidade sinodal no dia a dia, em nossas paróquias, nas atividades pastorais, nos movimentos, e aqui diria até mesmo na família ou nas amizades? Como que o senhor vê tudo isto? Primeiro, o que significaria esta espiritualidade sinodal? A espiritualidade nós podemos entender como uma abertura para que o Espírito Santo haja no meio de nós. Ele age através das pessoas, das situações, ele nos mostra seus sinais. E o próprio sínodo, como tal, é um exemplo de ação do Espírito Santo. Ontem, quando eu estava depois refletindo sobre as palavras que foram aqui pronunciadas no primeiro live, me refiro principalmente à pequena história desse sínodo como sinal de ação do Espírito Santo. Me chegou à mente e à memória uma palavra que em italiano é aggiornamento. Quer dizer, abertura, mas também, junto com essa abertura, temos também uma forma de oxigenação, como se pegar mais um fôlego. Não sei se vocês assistiram, tem um filme, não me lembro agora quem produziu, sobre a vida de Papa João XXIII.
E ele, em certo momento, quando ele já anunciou que está pensando sobre promover e organizar esse Concílio Vaticano, seria, neste caso, o segundo, e era questionado em várias formas, ele fez o quê? Chegou à janela, abriu essa janela e falou: a igreja precisa disso. E eu estou vendo no próprio Concílio Vaticano II e agora também Sínodo, essa ação do Espírito Santo. O Espírito Santo fala através desse sínodo para que a gente abrir mais. E aquilo que Papa, agora Francisco, nos ensina e tantas vezes fala. Nós precisamos deixar 4 paredes, abrir porta e começar a viver a nossa cristandade no meio do povo. Aquela famosa frase que todo mundo deve lembrar. Pastor deve ter cheiro das ovelhas. Isso não é só colocado para nós, padres ou bispos, diáconos religiosas que de alguma forma somos, entre aspas, obrigados de funcionar dessa forma na igreja. Mas eu quero lembrar aqui, e palavras do bispo no dia de ontem, que o próprio Concílio Vaticano II, já num dos documentos, que se chama Sacrosanctum Concilium, é um documento conciliar. Já no primeiro ponto, ele foi assinado pelo Papa Paulo VI, colocou algumas palavras que, podemos dizer assim, esse adornamento nos quer lembrar, e são estas. Primeiro, fomentar a vida cristã entre os fiéis. Fomentar quer dizer cercar de cuidados para criar ou fazer crescer, estimular. Segunda palavra é adaptar. Melhor às necessidades do nosso tempo, às instituições susceptíveis de mudança. E nós todos sabemos que o nosso mundo está correndo e tem mudanças, principalmente agora nesse tempo, que nós precisamos nos adaptar para que nossa existência como igreja, evangelização, possa ser eficaz também. O terceiro, e a terceira palavra seria promover. Promover tudo o que pode ajudar a união de todos os crentes fiéis em Cristo. E a quarta, fortalecer. Fortalecer o que pode contribuir para chamar a todos ao seio da igreja. É o primeiro ponto desse documento Sacrosanctum Concilium. E nós temos também mais um documento que foi confeccionado e faz parte desse compêndio dos documentos do Concílio Vaticano II, que se chama, o nome dele é Atividade Apostólica, Apostolicam Actuositatem. É um decreto do Concílio Vaticano II sobre apostolado dos leigos. E ele foi aceito com praticamente totalidade dos votos dos padres do concílio. Qual é o objetivo? O objetivo é dar base para que os leigos da igreja, que fazem parte dessa igreja pelo próprio batismo, pela própria missão que eles têm, seguintes também frentes para agir e para se tornar mais igreja. Primeiro, evangelização e santificação. Queridos, para evangelizar, todos nós somos chamados. Pelo fato de batismo, confirmação, nós temos dons do Espírito Santo, e Espírito Santo, até nessa oração que nós rezamos no começo, ele paira sobre toda a igreja.
E ele dá essa iluminação do Espírito Santo para todos aqueles que ele quer que, de alguma forma, evangelizem e santifiquem essa igreja. Segundo objetivo desse documento, para nós lembrarmos também caminhada dos leigos, é a renovação da ordem temporal, pelo qual Cristo é o primeiro em todas as coisas. Nós, infelizmente, nessa nossa caminhada, por vários motivos, estamos querendo deixar Cristo como assunto pessoal. Eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo assim: nós estamos aceitando que você tenha a sua religião, mas não se manifeste com isso. É sua coisa particular. Nada disso. Ser cristão quer dizer ser testemunho de Cristo. Então, nós estamos vivendo numa época com problemas que nós temos, com coisas boas que nós temos, e em todas as frentes nós precisamos, como cristãos, testemunhar esse nosso Senhor, dando como ponto de referência das nossas vidas, decisões, também no social, a pessoa de Cristo e o ensinamento dele. Terceiro ponto, terceira frente que esse documento conciliar atividade apostólica nos coloca, é obras de caridade, coisas concretas que nós devemos fazer. Mas não são materiais, porque muitas vezes nós estamos querendo praticamente juntar essa nossa atividade em fazer, como o Padre Valdeci falou, fazer coisas, ajudar as pessoas. Mas vocês podem notar que até próprio Cristo, e aqui nós podemos aprender muito nos evangelhos como ele fazia. Ele sim dava comida, ele sim curava as pessoas, mas ele principalmente pregava o evangelho. E nós muitas vezes queremos dar coisas, mas não evangelizamos. Eu não falo que sempre isso acontece, nada disso. Tem também esse nível de evangelizar, sim, pela palavra e também pelo exemplo. E quarto, ajuda social, quer dizer, agir na sociedade como cristãos, como fiéis, pessoas batizadas, sem ter medo e sem ter vergonha de transferir para os outros essa imagem e também essa certeza. Eu sou cristão, católico. Eu tenho meu ponto de vista também sobre essa parte social. E eu também devo agir para alcançar esses princípios cristãos a serem realizados na nossa vida, na sociedade, porque nós também fazemos parte dessa sociedade. Mas, acima de tudo, nós precisamos ter essa abertura à ação do Espírito Santo. Sem ele, fechando-nos só essa parte de agir, nós não temos o alimento espiritual. Por isso, a oração, e agora, quando a gente fala sobre esse sínodo, eu convido a todos, quem sabe, todo santo dia, quem sabe essa oração que nós rezamos no começo, ou outras orações, para que esse Espírito Santo haja e nós sejamos abertos. E mais ainda, depois também vai ser falado sobre isso, saibamos escutar. E essa escuta nos pode dar também certos elementos para depois, não só criar documento, mas entender essa igreja na sua totalidade, tendo essa oportunidade que nós temos nesse sínodo. Estava falando aqui, o Padre Cássio terminou a missa aqui no Santuário Nossa Senhora Aparecida, está aqui conosco no estúdio. Que aula! Aqui, história da igreja, os documentos da igreja, o senhor trouxe presente, né, o Vaticano II, o grande, vamos chamar de lema, né,
o abrir-se para o novo. É impressionante, eu estava aqui pensando, os padres sinodais de coração aberto para o mundo que estava chegando, o mundo que estava emergindo, sentindo a necessidade do adornamento. E permitir, aqui quando a gente vê a Sacrosanto Concilium, meu Deus, quanta abertura para as celebrações, para os ritos, a participação dos leigos na vida da igreja, nas celebrações. O senhor citava também a apostólica Actuositatem, né? Sobre a vida dos leigos, esse decreto que chama para a evangelização, mas também para a santificação. Quando eu perguntava lá, né, de que forma nós podemos viver esta espiritualidade? A busca da santidade é uma busca cotidiana, e não é uma busca para o padre, para a irmã, para o bispo, para os monges. A igreja propõe uma busca da santidade para todos os batizados. O batismo é o caminho. E por isso os documentos da igreja nos enriquecem, nos conduzindo neste caminho de santidade. Então, ali eu vi que alguém até postou no chat ali, que ser cristão é dar testemunho de Cristo, né? Reprisando as palavras do padre ZDZ. Exato. É ser testemunha, né? Acima de tudo. Quanta coisa bonita, padre ZDZ, nesse caminho da sinodalidade, a gente vai aprendendo, né? Padre ZDZ, mais uma pergunta aqui agora focando mais na vocação do leigo, né? Vamos entrar um pouquinho nessa dimensão dos leigos, depois vamos citar aí o documento 105, cristãos, leigos e leigas, sal e fermento, né? Jesus sempre tratou as pessoas como protagonistas, sendo fortalecidos pela graça. Aqui é o diferencial. Protagonismo pela graça. Não é um protagonismo racional, egocêntrico, um protagonismo olhando para nós, mas é a partir da graça de Deus. Em nossa diocese de Guarapuava, os leigos têm seus direitos e seus deveres como dignidade comum de todo batizado, não sendo um fiel de menor pertença. Olhem, queridos líderes, a diocese de Guarapuava não os considera como leigos, como menor pertença. Olha uma definição de sinodalidade. Padre ZDZ, o senhor percebe que a igreja e os próprios leigos já entenderam essa dignidade da própria vocação? E isto, entender a vocação, pertencer com dignidade, fortalece a nossa sinodalidade? Padre Valdecir, sabe, eu sou padre aqui no Brasil já há 30, quase 5 anos. Desses 35 anos, desde 1990 aqui no Brasil, então 32 agora vai fazer que eu vivo aqui, reconheço o Brasil como minha segunda pátria. Agora, graças a bom Deus, faço parte também do clero da Diocese de Guarapuava. Eu estava pensando sobre esse assunto também dessa forma. Tenho experiência até meus 20 e poucos anos, depois de ordenação, porque fui ordenado lá na Polônia. E eu vi como funcionava a igreja lá na Europa, de modo especial no meu país de origem, Polônia. E eu vejo como funciona a igreja aqui no Brasil. E nós podemos notar uma coisa muito boa para nós aqui no Brasil. Por que eu falo isso? Porque as decisões e também as formas de trabalho dos apóstolos, apostólico, evangelização na Europa, na verdade, ele está agrupado em volta da pessoa do padre. Agora, aqui, por vários motivos também históricos, falta de vocações, país grande, distância, situações
políticas também, provocaram que não tinha padre e não tem ainda padre em todas as comunidades que deveria de assumir como padre essa responsabilidade também quando se trata de evangelização plena, até santas missas e assim por diante. Por isso também, de um lado, é problema até hoje, mas do outro lado também uma bênção. Porque os próprios leigos, eles precisavam se mobilizar. A vida provocou isso. Que precisavam assumir alguns espaços nessa nossa querida Igreja Católica Apostólica Romana, aqui no Brasil, de modo especial, e me refiro também à América Latina como tal. Eles precisavam assumir catequese, eles precisavam assumir a formação, eles precisavam assumir também a própria parte da liturgia. Até hoje nós temos culto. Então eu vejo que nossa igreja brasileira, ela já está tendo uma boa fatia dessa sinodalidade já em prática. Não só nós vamos fazer, não, já estamos vivendo essa parte de sínodo, como nós queremos ver agora. Claro que algumas decisões ainda estão nas mãos dos nossos padres, assim por diante. A hierarquia, ela faz parte da igreja, ela não pode ser dispensada. Mas a gente vê que, por motivos de necessidade espiritual, boa parte dessas comunidades que nós estamos visitando uma vez por mês, quem sabe mais, quem sabe menos, elas caminham por si próprias, com forças que eles têm na própria comunidade, pessoas que se engajaram a ponto de ser a igreja que está atuando. Temos vários apostolados, vários pastorais, movimentos, que está levando essa igreja até na casa de alguém. Visita, por exemplo, aos doentes, o culto dominical, que muitas vezes os catequistas ou outros ministros também fazem. Participação do povo de modo geral em várias ações, como campanha da fraternidade, evangelização. Então, do meu ponto de vista, nós estamos vivendo essa sinodalidade sem ainda entender ela profundamente do jeito que o Papa quer. E foi colocado no documento que foi preparado para reflexão, que nosso sínodo e sinoidade, ele não deve ser só naquele momento. E ele deveria ser sempre presente. Nós devemos caminhar como igreja sinodal. Quer dizer, ouvindo, prestando atenção naquilo que é necessário e necessária também a presença da igreja. E aqui entra aquilo que é colocado muito claro sobre o que nós chamamos de escuta, então forma como esse sínodo está sendo preparado e já, podemos dizer assim, vivemos esse sínodo. Eu acho que a pessoa providencial, e para nós todos, é o próprio Papa Francisco. Vocês podem notar uma coisa, nós temos 3 sínodos que já foram realizados, das famílias, dos jovens, e sínodo agora, nosso querido sínodo de Amazônia. E cada um deles traz mais um elemento que agora nós devemos utilizar-se para enriquecer esse sínodo de sinoidade. Vocês podem notar, quando se tratava famílias, antes de fazer trabalhos sinodais já estritas, para preparar documento, o que se fazia? Pesquisa. O que precisava saber sobre a situação, e não só num país, mas no mundo inteiro. Os jovens, quando têm essa parte, já está na véspera
de colocar em prática aquilo que depois no Sínodo de Amazônia foi colocado muito claro e visível: escuta. E vejam bem, isso provocou certas controvérsias até, porque se achava que a igreja está querendo colocar alguns elementos que não são, entre aspas, permitíveis dentro da igreja. O Papa, encontrando-se com pessoas das outras religiões, etnias, também reconhecendo ponto de vista deles sobre espiritualidade, até agradeceu essa possibilidade de ver de modo diferente de fora a Igreja Católica, como ela atua e também como eles acham que deveria também melhorar. E agora, quando nós falamos sobre a Amazônia, nós estamos também querendo colocar a mesma dinâmica, juntar informações, não, mas não para fazer algum tipo de trabalho só, documento e vamos colocar isso em prática, mas para entender essa igreja no mundo de hoje. Porque nós falamos que nós somos igreja, mas o que isso significa na situação que cada um de nós vive? E vejam a riqueza dessa igreja. Aqui no Brasil, nos outros países da América Latina, na Europa, na Ásia, na África, Austrália e outros continentes que nós temos cristãos presentes. Cristãos que vivem a igreja de uma forma, muitas vezes, por causa da cultura, tradição, mas que isso tudo juntando, e eu acredito nisso, Papa nos dá essa possibilidade, esse instrumento de escutar, para depois também entender nós melhor. Por isso eu acredito que nossa sinoidade aqui na diocese, pelo menos para mim, ela já começou um pouquinho no passado. E temos a oportunidade agora de aperfeiçoar. Outra coisa, vocês podem ver, toda a paróquia, vamos falar sobre nossa diocese, tem conselho pastoral, tem pessoas que estão ligadas com aquilo que é espiritual, temos pessoas que ajudam as outras menos afortunadas ou com problemas. Ontem também já se colocou esse item. Temos etnias indígenas, temos pessoas chamadas quilombolas, temos pessoas que estão vivendo na área rural, área urbana. Então, uma riqueza que, se nós soubéssemos valorizar, e acredito que estamos caminhando para isso, poderemos ter na mão uma imagem da igreja e também possibilidades de agir aonde a gente não atingia. Porque quantas vezes a gente vai para a comunidade, podemos dizer assim, rural, uma vez por mês, o padre meio apressado, não pode praticamente atender todas essas necessidades. Geralmente é sacramento, confissão, Santa Missa. Agora, se nós prepararmos e colocarmos na cabeça de todos os nossos cristãos, tanto na cidade como em outros lugares da existência deles, que eles, fazendo parte dessa igreja, são responsáveis por ela. E não só porque vai dizer que são cristão católico, mas agir como tal e sair em procura desses novos meios de evangelizar também, tentar ajudar essas pessoas. Acredito que nós vamos mais ainda ser igreja no meio que nós estamos vivendo, que é a nossa diocese, as paróquias, as comunidades. Graças a bom Deus, temos pessoas que participam. Vejam, próprio fato que tem tantos e tantos, eu vi que 1.400 até esse horário, quando eu observei, de pessoas da nossa diocese, quem sabe fora também, estavam assistindo, pois que depois, provavelmente,
Quer dizer, existe uma necessidade, preocupação, mas também uma alegria de que nós podemos fazer alguma coisa que vai fazer diferença. Nós, como igreja. Por isso, eu acho que se nós direcionarmos essas forças de uma forma adequada, eu não falo nós padres, mas de uma forma geral, como o Papa pede, a igreja tem só para ganhar. Ela, e mais uma vez, adornamento, ela vai se atualizar mais ainda no nosso tempo, no tempo de nossa pós-moderna história. Ah, quanta coisa. Depois, Padre ZDZ, eu gostaria de a gente continuar refletindo sobre esta relação igreja-leigos. Eu acho que a gente precisa aprofundar isto. Em muitos casos e situações, às vezes nós padres, nós consagrados, nos tornamos como que proprietários de muitas verdades, ações, até mesmo da própria doutrina. Os leigos, como batizados, enviados, né, às vezes ficam a ouvir a igreja. Tudo bem, caminhar com já é um grande passo, mas a importância do leigo, né? Eu já volto a fazer uma pergunta bem importante nesse sentido para o senhor, para a gente aprofundar esta realidade, né? Estava anotando aqui, quando o padre ZDZ falava, né, que a vocação do leigo, até a Suzete, né, fez a pergunta ali no chat, né? Qual que é o papel do leigo? Quais ações possíveis os leigos podem fazer? E onde o leigo pode ajudar? Suzete, olha quanta provocação interessante, bonita, profunda e verdadeira. Tá? Essas perguntas, elas precisam serem feitas frequentemente. Onde é que nós podemos adentrar? Eu diria, e aqui a gente vai aprofundar um pouquinho esta relação leigo-igreja, através dos documentos, através da abertura, quando o padre ZDZ fala em assumir os espaços. Tá? A Igreja Católica, ela tem espaço para todos, todos, todos. Ninguém fica de fora. Quando nós percebemos isto, não pode haver rivalidade e nem diminuição de funções ou de ações. Todos, o padre tem o seu espaço, o diácono tem seu espaço, a irmã religiosa, o monge, o batizado, o líder que sabe fazer isto ou aquilo, ele tem um espaço. Todos têm o seu espaço. Respondendo aqui um pouquinho já, Suzete, qual que é o papel? Ocupar o seu espaço. E aqui eu recordo o Rafael de Rio Branco, do Ivaí, que postou ali no chat, né? Viver como Jesus viveu. Talvez até recordando, Rafael, da música do Padre Zezinho, né? Que é belíssima, é profética, pastoral, muito verdadeira, né? Então, o leigo, ele é chamado a ocupar o seu espaço de leigo. O que não pode, o Papa Francisco nos pede muito isto, né? Que o leigo queira fazer aquilo que é próprio do padre. Não, isso é do padre. O leigo tem o seu papel. A irmã tem o seu papel. O monge tem o seu papel. O frei tem o seu papel. O bispo tem o seu papel. Cada um de nós tem o seu espaço dentro da igreja. Então, colocar em prática a nossa vocação é isto. Tá? Eu reconheço que muitas vezes nós padres, na boa intenção de conduzir a igreja, muitas vezes nós podamos vocês, tá? Muitas vezes. Desconsideramos. Agora, é preciso ficar atento. Padre, é possível a gente fazer uma avaliação, fazer uma crítica, uma proposição, ter um diálogo propositivo? Isso é muito bem-vindo de qualquer pessoa. E o sínodo nos abre isto. O sínodo nos diz que o Papa nos pede para escutar. O Papa não diz escutar este ou aquele. Há pouco tempo, quando eu entrei na Comissão Nacional para a gente trabalhar o sínodo, nós discutimos isto. O Papa nos pede para ouvir
os 97% dos que estão fora da igreja. Nós temos 1%, 2%, 3%, talvez 4%, que participam das celebrações, participam da nossa igreja, das pastorais. Estes nós podemos ouvir até pelo WhatsApp, pelo chat. Mas e aqueles que estão fora e que não estão sendo ouvidos? Então, este espaço é preciso. Agora, é preciso tomar um cuidado, tá? Tomar um cuidado. Criticar com algumas características, tá? A crítica é sempre bem-vinda. Primeiro, respeito, tá? Não dá para ser intolerante, não dá. Ter respeito na crítica. Segundo, ter lealdade, ser leal. A tua vida tem lealdade, então dá para a gente dialogar. Terceiro, ser cortês. A falta de cortesia, ela não é bem-vinda. Independente de quem seja. Seja um diálogo entre nós padres, nós com o bispo, ouvindo de um padre para o leigo, de leigo para o padre, quando falta cortesia, não dá para continuar o diálogo. E um quarto, eu colocaria aqui, né, os critérios para um bom diálogo, um diálogo saudável, é sabedoria. Não dá para criticar sem conhecimento, sem sabedoria, só para colocar em embate. Então, aqui, talvez voltando na pergunta da Suzete, né, qual que é o nosso espaço? Primeiro, é viver a sua fé como batizado. Viver bem, ser testemunha de Jesus na vida, tá? Segundo, ser membro ativo da igreja, seja na paróquia, na comunidade, sendo líder de pastoral ou não, tá? Vocês têm espaço para dialogar. Os padres acolhem para um bom diálogo, né? E aqui, eu gostaria de recordar um documento novo, recente, né? Que fala sobre os leigos, que é o documento 105 da CNBB, tá? Queridos leigos, se não leram, leiam. Leiam. Está em PDF, está na internet, a gente compra, deve ser R$12,90 por aí. Mas qual é o papel, a função do leigo no mundo? Tá? E aí vem o lema do documento: ser sal e luz no mundo. Tá? A grande vocação do leigo é iluminar a escuridão do mundo. E, gente, quanta escuridão está por aí. Essa pandemia está revelando uma realidade que estava obscura. Quanta escuridão. Escuridão nas relações, escuridão na família, escuridão da alma, escuridão espiritual, escuridão nas relações. E o leigo é chamado a iluminar, a ser luz nas escuridões. Tá? Ser sal é ser tempero, temperar, dar sabor. Aonde? Aonde nós vivemos a nossa fé e aonde Jesus Cristo não é nem conhecido e nem testemunhado. A grande vocação dos leigos é testemunhar Jesus Cristo, sendo esta testemunha é a própria luz. Vejam, aqui eu não estou acompanhando o chat ali, a câmera está um pouquinho longe, mas eu fico imaginando se a gente pudesse discutir essas questões com lideranças, com pastorais, junto com os padres, junto com Dom Hamilton, sobre esta vocação do leigo que é tão bela, tão profunda, mas nem sempre tão valorizada. Tá? E aqui, Padre ZDZ, eu vou tirar o senhor da sala ali e trazer aqui para a tela novamente. Se o senhor deixar aqui, eu vi que o senhor gosta de falar, sendo professor, eu também gosto um pouco, né? Nós vamos ter que ir partilhando o horário ali, né? Padre ZDZ, eu até anotei aqui uma pergunta aí sobre os leigos, e vou ler. Muitas vezes é comum nós escutar coisas como: Padre, bispo, o senhor que está mais perto de Deus, reze por mim, né? Quantos de nós já ouvimos isso, né? Mas o leigo também está, ou pode estar, tão próximo de Deus quanto o padre, quanto o bispo, quanto a freira. Claro que segundo a sua condição, segundo a vocação específica. O papel e a missão dos clérigos, a missão dos leigos, a missão dos religiosos, religiosas, todos rumos a uma comunhão sinodal profunda, uma participação mais plena, maior abertura ao cumprimento da nossa missão no mundo. E aí a pergunta, Padre ZDZ.
É possível cultivar uma espiritualidade, alimentar a relação de proximidade com Deus, superando a mentalidade de uma igreja, olha o termo, padrecêntrica, tá? Aqui nós estamos dizendo leigos. Padre, a freira tem uma espiritualidade bonita, mas você é batizado em nome de Jesus, né? O que nós temos a expor nesse sentido, Padre ZDZ? Olhando o documento que foi preparado para a gente ter a base para esses trabalhos, um dos pontos que é colocado, eu vou ler também, porque eu fiquei, digamos assim, tocado. Superar aqui, flagelo do clericalismo. A igreja é o corpo de Cristo cheio de diferentes carismas, nos quais cada membro tem um papel único e a desempenhar. Somos todos interdependentes uns dos outros e todos partilhamos uma dignidade igual no meio do santo povo de Deus. A imagem de Cristo, o verdadeiro poder é serviço. E continuando, a sinodalidade convida os pastores, seriam bispos, padres e outros, a ouvirem atentamente o rebanho confiado aos seus cuidados, assim como convida os leigos a expressar livre, e aqui aquela também pergunta, dúvida, mais uma vez, assim como convida os leigos a expressar livre e honestamente as suas opiniões. Todos se ouvem por amor, em espírito de comunhão e missão comum. Assim, o poder do Espírito Santo é manifestado de várias maneiras em e por meio de todo o povo de Deus. Vale a pena, se você não leu ainda todo esse documento, ler, porque é um documento riquíssimo em alguns dados, pensamentos que nós, como cristãos, devemos, de alguma forma, refletir com mais profundidade. Mas voltando àquilo que foi colocado aqui, infelizmente, ainda estamos vivendo nessa fase. Eu acho que isso é uma mentalidade que vai do passado mesmo. Isso pode ser, de alguma forma, superada, sim, mas é um processo. Isso não vai de um dia para outro. Isso vai depender também da nosso engajamento naquilo que nós entendemos igreja e conhecemos a igreja. Simples exemplo. Até hoje temos algumas pessoas que vão perguntando ao padre, dentro daquela pergunta, padre, aquela coisa é pecado ou não é? Aquilo é permitido ou não é? Quer dizer, eu acho que nós precisamos, todos nós, não só padres, mas também leigos, de modo especial, são convidados para isso, não só refletir, mas também estudar a igreja. Nesse documento que eu mencionei para vocês, sobre a ação apostólica, documento do ano 1965, tem as seguintes frases: os leigos participam do ofício sacerdotal, profético e real de Cristo, e, portanto, têm sua própria. Os leigos são chamados por Deus a exercer o seu apostolado no mundo como fermento, com ardor do Espírito de Cristo. Então, dentro dessa espiritualidade que já nós deveríamos de entender ainda do passado e continuar cada vez mais nos aprofundando, esse clericalismo, ele pode ser superado pela parceria, podemos dizer assim, em bem da igreja, por amor da igreja. Eu acredito que cada um de nós deveria ter a oportunidade de
pensar sobre a igreja e opinar sobre a igreja, mas também, como foi colocado hoje, não em forma de crítica por crítica, mas fazer alguma observação para melhoramento, para, quem sabe, aprender mais, mas também fazer que essa igreja possa ser santa. E para isso, mais uma vez, abertura à ação do Espírito Santo. Quando eu li esse documento preparatório para esse nosso sínodo, tem episódio de Cornélio. E quem leu e sabe e conhece um pouquinho Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo age não só dentro da igreja, mas de fora da igreja para dentro da igreja e de dentro para fora da igreja. Cornélio pagão convida Pedro para sua casa, para ficar lá à mesa, comer. Depois aquele sono que ele tinha, onde foi convidado a comer esses animais puros e impuros. Desde o começo da igreja, nós temos essa ação do Espírito Santo que nos fala sobre abertura. Não é por acaso que a igreja é nomeada também e chamada católica, quer dizer, universal, para todos. E nós, infelizmente, ainda estamos bem pequenos, não no sentido numérico, mas nós somos uma fração da humanidade e toda a humanidade foi convidada ao reino de Deus pelo batismo, pela fé. A igreja tem esse depósito. Agora, eu acredito que nós precisamos criar essa mentalidade também de ser igreja e reconhecer que eu faço parte da Igreja Católica Apostólica Romana e sou responsável por ela. Porque muitas vezes nós queremos agir de uma forma mais simples, por exemplo, para não criar, digamos assim, para nós alguns trabalhos. E vejam, falta de muitas vezes entender que a igreja precisa de todos. Desculpe exemplo de trabalho como pároco em várias comunidades. Como é difícil escolher uma diretoria para que ela possa assumir a comunidade. Pessoas dizem assim, coordenador não, eu posso ajudar, mas não coordenar. Precisamos começar a entender que nós precisamos assumir a responsabilidade pela igreja. E dessa forma, acredito eu, que é de forma natural, os leigos vão ocupando seu espaço em certa cooperação, diálogo com aqueles que nós chamamos pastores da igreja. Porque cada um de nós, sendo batizado, é chamado para exercer essa sua vocação na igreja. Algumas vezes eu pergunto a algumas pessoas, você já descobriu qual é o seu dom do Espírito Santo que Deus te deu, de modo que você pode dizer que você é bom naquilo? E como você utiliza esse dom naquilo que é a igreja? E algumas vezes as pessoas ficam pensativas e não têm resposta. Nós somos muito espertos quando se trata da nossa vida social, comunitária, no sentido leiga. Mas quando se trata da igreja, nós estamos querendo ficar naquilo que é básico. E Cristo nos convida não para básico, nos convida para ser mais. E quando nós vamos ter essa consciência, e nós padres também, abertura, quem sabe, até maior, para ouvir, então nós vamos ter esse diálogo que nos vai proporcionar essa harmonia de caminhar, vendo que o povo de Deus quer essa igreja santa e tem também um olhar influenciado pelos dons do Espírito Santo e pelo próprio Espírito Santo, para que nós possamos entender que a igreja é maior do que nossa própria imagem dessa igreja, é mais rica.
Igreja, comunhão, né? Se a gente olha no lema, né? Comunhão, participação e missão. As três palavras nos conduzem a uma profundidade daquilo que é a nossa eclesialidade, a pastoralidade, o nosso ser, nosso colocar em prática a fé, né? O senhor mencionava aqui, né, o superar o clericalismo, às vezes estamos tão confiantes no padre, na palavra do padre, né? Parece que o padre é a igreja. Faltou ele, faltou tudo, né? Mas não, Pois é. o catequista, a catequista, o ministro, aquele que dá testemunha, aquele que fala, que vive, eu diria que o pai e a mãe, meu Deus do céu, como um pai e uma mãe têm oportunidade de evangelizar, né? De espalhar dentro da família, ser vô e Pois vó, é. pessoas de fé, né? Os espaços, a igreja, nós estamos porque na frente, porque temos E a uma missão. santidade, né? Santidade pessoal. Isto, A exatamente. santidade pessoal. Eu vejo, por exemplo, desculpe que eu vou entrar ainda com uma palavra. Não, imagina. Eu vejo pessoas eh, das quintas-feiras na adoração. Pessoas simples ficam lá rezando a sua oração no silêncio, cuidando daquilo que é espiritual. E muitas vezes nós que corremos atrás das coisas para organizar, quantas vezes nós não cuidamos dessa parte? Quem sabe daqui também poderia ser essa força para ser mais harmonioso, né? E eu, como eu tinha bondade de colocar, nossos pais, nossos avós. Eu me lembro minha avó sentada do lado do fogão a lenhar, porque era a maioria a lenha por causa do frio. E sempre antes de dormir, aquele tercinho na mão, em silêncio, nós lá brincando, etc. E ela sempre lá olhando para a criançada, rezando dia após dia esse terço antes de dormir. Isso nunca me saiu da cabeça e eu acredito que é isso que eu estou hoje aqui no Brasil, eu sou padre. Grande trabalho espiritual dos meus avós, dos meus pais também. E isso que nós somos cristãos também. É um bom exemplo e também da oração dos nossos pais, nossos avós. E acredito eu que nós precisamos e somos obrigados de passar esta experiência de espiritualidade, quem sabe até simples para alguns, para os outros. Fora aquilo que nós podemos dizer, estudo, etc., para conhecer, porque a gente precisa amar essa igreja também, conhecendo essa igreja. Desculpe que eu entrei aqui no meio, mas, sabe, eu lembro com grande carinho esses momentos quando a gente muitas vezes estava do lado, ouvindo ela sussurrar, rezando seu tercinho, sim. Mas eu fico imaginando, para dizer desejo, se nós fizéssemos uma live somente sobre o testemunho de fé dos nossos pais e avós. Oh, quanto testemunho, quanto aprendizado, né? Não tinha grande teologia, mas tinha muita oração. Exato. Que bom. Padre Zedezé, na comissão diocesana, né, como o senhor faz parte, nós pensamos em fazer as lives de 1 hora. E nós não vimos passar o tempo, já passamos 2 minutos, né? Apesar que nós iniciamos também 3 minutos atrasado. Então, estamos fechando 1 hora de conversa, né, nesse tema, sinodalidade, uma oportunidade de renovação. Oportunidade, tá? Então, não vamos perder a oportunidade. Eu vi muita riqueza aqui no chat, né, nas postagens, muitos manifestos belos, provocantes, né? Então, são oportunidades. A nossa igreja está oferecendo, abrindo-se a esta oportunidade de renovação, de reflexão, de planejamento da caminhada, de caminhar juntos, né? Então, nós agradecemos muito a todos que nos acompanharam nesta segunda live do ciclo de 4 lives. Amanhã, às 20 horas, teremos uma reflexão sobre o processo de escuta, sobre as temáticas das perguntas. Vamos explicar também para a Diocese de Guarapuava como serão
essas temáticas, né? Nós deixamos elas em várias linguagens para facilitar, então, este diálogo na base, nas comunidades, né, onde quer que esteja. Então, não perco, amanhã às 20 horas, nós teremos, então, a terceira live, falando, então, sobre os questionários. A partir de amanhã, nós teremos também a interpretação em Libras aqui na live, né? A Pastoral dos Surdos está dispondo, estão organizando. Não foi possível ter na primeira e na segunda, mas teremos então na terceira e na quarta. Agradecemos a todos e pedimos, rezem, leiam, estudem, compartilhem, para nós fazer então esta caminhada sinodal. Obrigado, Padre Zedezé, tua disponibilidade também, estas aulas eclesiológicas, né, que o senhor propôs para nós. Gostaria que o senhor desse para nós a bênção. Agradeço também pelo convite, pela oportunidade de dividir alguns pensamentos que não são meus, mas são da Igreja. E vamos pedir que esse trabalho, que é tão importante, mais uma vez eu fico muito feliz que eu possa continuar essa caminhada que começou na história da Igreja, mas de modo especial Vaticano II. Para mim, esse, como eu falei, eu gosto dessa palavra muito, adornamento, mais uma vez na minha vida. E desejo a todos que vocês, abrindo-se, começam a ver a grandeza da nossa missão e a beleza dessa igreja. Vamos pedir a nossa padroeira, querida Mãe Maria de Belém, para que ela interceda por nós, que pede esses dons do Espírito Santo, aquela que é cheia de graça, que esse Espírito Santo enche os nossos pensamentos, nossas orações, nossas vontades de ser cada vez mais santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da nossa Mãe Maria de Belém, pelos nossos santos padroeiros, padroeiros das nossas paróquias, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso,